Fala galera do canal, mais um dia de Pricing Cast. E agora, quem tá conosco aqui, Aninha? Olha, uma pessoa muito bacana que a gente vai conversar de um segmento, gente, vocês não podem perder. É um segmento mais que especial, porque é um segmento que a gente nunca falou aqui no Pricing Cash, vou dar esse spoiler. Caramba, mas todo mundo fica lá supondo como é a precificação, Exatamente. como é a estratégia de marketing, como é o growth. Todo mundo pensa assim, vai dar, funciona, não funciona. Então hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial aqui, que é responsável pela diretoria de marketing de um dos segmentos de entretenimento mais interessantes e que somos muito curiosos. Exatamente. Eu duvido que alguém aqui nunca frequentou esse lugar que a gente vai falar aqui. Duvido, Fábio. Duvido. Principalmente esse ano, que foi um ano muito especial, com muitas coisas diferentes. Então... Muitas coisas. Gente, e outra coisa, hein? Pode segurar aí, que vai ter coisa boa. Daqui a pouco a Aninha vai revelar pra nós o que vai acontecer no final. Mas só pra quem que tá no final aí. Fica aí a dica. Então já aproveita, compartilha, já dá um joinha aí, já curte o nosso canal. Quem tá no Instagram aí, ou quem tá lá no Spotify, já vai aí pro YouTube também, ajuda aí a compartilhar. Mas hoje quem está conosco aqui é um grande amigo chamado Vinícius Porto. Uhul! Boa! Vinícius, segura aí, porque eu preciso falar pra galera quem é o Vinícius Porto. Vinícius Porto, hoje ele está como diretor de marketing no... Cinemark, a gente vai falar de muita coisa legal, vai falar também de marketing, mas também vai falar da pipoca, olha, aquela pipoca. Do filme é pipoca. Do filme é pipoca. Tudo revelado pra vocês. Mas ele, além disso, ele já trabalhou na Nestlé, na Unilever, na GE, na Skin Cariol, foi empreendedor durante muito tempo, foi diretor na Magalu, olha a vasta experiência de business e negócio diferente, foi parar... No cinema. No No escurinho do cinema. Opa! Fui parar no cinema. Agora, Vinícius, depois que eu falei tudo isso, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Valeu, e é uma Fábio. grande honra estar Ana. com você. Obrigada A a você. honra é minha. Obrigado pelo convite. Então, que eu possa, de alguma forma, dividir um pouquinho do meu conhecimento aí com sua audiência. Um prazer. Que legal. Obrigada a você. E eu acho que para começar, né, Fabinho, como é um segmento super diferente, eu acho que gera uma curiosidade em todo mundo, né, nós que somos do pricing aí, começar explicando um pouquinho, Vinícius, como é que é essa cadeia, né? Como é que é a cadeia de um cinema? Quem que é o fabricante, né? Quem que é o distribuidor? Conta um pouquinho pra gente começar a desenhar um pouquinho aí na cabeça, né, da nossa audiência, de quem tá escutando, como é que funciona o teu negócio? Tá bom. Então, acho que a gente tem que entender, principalmente, que tem duas grandes unidades de negócio. Uma unidade, vamos dizer, do produto core, que são os filmes, e uma unidade de alimentos e bebidas, né, que é quem produz a tão desejada pipoca. Então, olhando aqui para a parte de filmes, a gente tem basicamente produtores e estúdios. Muitas vezes eles estão em uma única entidade, vamos dizer assim. Os estúdios maiores costumam concentrar isso e estúdios menores costumam muitas vezes adquirir filmes feitos por alguns produtores e às vezes distribuem em uma determinada região. E a gente tem, então, os estúdios ou distribuidores, né? Então muitas vezes, de novo, você tem alguém que não produz nada, mas faz só distribuição, e você tem os exibidores, né? Que somos nós, os cinemas. E depois existem outros membros nessa cadeia de valor que a gente não participa, mas que o produto, o filme, tem continuidade, né? Então, o que a gente chama de janelas, né? Então, qual que é a próxima janela? Então, a janela do streaming, depois a janela da TV a cabo, depois da TV aberta, onde que entra a aviação, que é onde a gente vê muitos filmes que recém saíram do cinema, né? Mas, se eu olhar até o cinema, basicamente, essa é a cadeia. E aí, dentro da cadeia de A e B, ela é um pouco mais complexa, né? Você tem diversos produtores de insumos, né? Da matéria-prima ali de milho, óleo, os vários insumos que a gente usa no preparo. Você tem os fornecedores de bebidas, e aí é uma cadeia que eu até olho menos, porque a minha diretoria, a gente até é responsável por ativar também alimentos e bebidas, mas olho principalmente para a estratégia ali em filmes, né?
Que bacana, que bacana. E agora eu fico pensando, depois que você falou de toda essa cadeia, a gente estava conversando ali dos bastidores, e eu acho que é bacana compartilhar com a turma, porque, poxa, você passou na Nestlé, na Unilever, GE, Skin Cariol, e daqui a pouco foi parar no mundo de entretenimento. No cinema, que assim, conta pra nós um pouco, até pra nossa audiência, assim, a sua trajetória de carreira, um pouco da sua experiência, e como foi pra você, passei em tudo isso, agora eu vou pro entretenimento. É igual, é diferente, muda, assim, foi fácil se adaptar a esse mundo, porque assim, depois de toda essa vasta experiência, se você puder compartilhar um pouquinho a sua trajetória de carreira e como você foi parar nesse mundo de entretenimento, é interessante. Legal. Bom, vou primeiro pedaço de carreira passar mais rápido, mas comecei em indústria de alimentos e bebidas, né? Então, Nestlé, Unilever, nas duas eu fui do time de alimentos. Depois eu dei uma saidinha para a GE, mas dentro de uma primeira experiência em entretenimento, né? Que a GE tinha feito a aquisição da Universal Pictures e eles queriam desenvolver um canal de varejo no Brasil. Na época onde as pessoas começaram a colecionar DVDs. Uau. Então essa foi uma fase, foi um período rápido, mais ou menos uns 2 anos. Foi um negócio extremamente prejudicado pela pirataria. Não sei se vocês lembram dessa época, você saía do metrô, tipo, 10 filmes, R$5, né? E eu vendia o meu lançamento a R$49,90. Então foi um negócio que realmente implodiu. E aí depois eu fui para a Skin, né, na parte de bebidas, ali fui desenvolver categorias de não alcoólicos. E aí decidi sair para empreender, né? Então era um momento onde o universo dos smartphones estava começando a ganhar mais tração, começando bem no comecinho, assim, 5, 6% de penetração no Brasil ainda. E eu sempre me questionei muito, enquanto profissional de marketing que eu era até então, cara, para mim está faltando entender como que a gente fecha esse elo, né, entre a parte da marca e a parte da venda. E o digital proporciona muito isso, porque eu comecei a minha carreira em 99, 2000, uma época que era muito difícil mensurar como que o marketing contribuía direto para a venda. E o digital trouxe isso. Mas quando eu vi o mundo dos smartphones, eu falei, cara, esse negócio é diferente. Ele vai ter uma proposta de valor muito única, ele é um device extremamente pessoal, né? Então aqui as marcas talvez tenham que cumprir um papel diferente do que elas cumprem na web, marcas têm que ser mais prestadoras de serviço, e enfim, com que esse visão, conceito... hein, Vinícius, lá atrás, hein? Que legal. Arriscou, né? Então eu tive um sócio também que cofundou a empresa comigo, e aí a gente operou essa empresa por 9 anos, né? Se chamava Por Que Não? Era um estúdio de produtos digitais e trabalhamos para empresas de todos os segmentos que vocês possam imaginar, de tintas, né? Souvenir foi o nosso primeiro cliente, né? Sou eternamente grato a eles, que foram os loucos que apostaram em 2 meninos. Eu tinha 30 anos na época, né? Trabalhei para empresas de bebidas, a Skin foi cliente minha, a Heineken foi cliente minha, bancos, indústria alimentícia e varejo também. E aí um dos nossos clientes, que era o Magalu, fez a aquisição da empresa quando eles eles ainda continuam, né, nessa estratégia muito orientado à experiência mobile, que era o que a gente fazia. E aí depois da aquisição eu passei mais ou menos 4 anos na empresa, a primeira metade como diretor de pesquisa e desenvolvimento, time de inovação, e depois eu montei a diretoria de CX, né, de experiência do cliente, e aí fiquei mais 1 ano e meio, 2 anos, terminei meu burnout, tirei um tempinho para descansar, e aí surgiu a Cinemark. E aí as pessoas falam, pô, mas não tem nada a ver com o que você já fez antes. Mais ou menos, né? Porque a Cinemark é um varejo. E as pessoas às vezes esquecem isso. Nós somos um varejo que distribui conteúdo, alimentos e bebidas. Sim. Então, eu até penso que talvez isso fosse o que eles estivessem buscando quando me chamaram também, né? Trazer um pouco mais desse olhar, um pouco mais desse viés. Porque, por um lado, é inevitável você não se apaixonar pelo lado mais romântico da coisa. Né? Mas eu brinco com o meu time e falo, o lado mais romântico está com os estúdios, né? A gente não produz filmes, a gente distribui os filmes. Então, eu, desde que cheguei, venho tentando implementar muito essa visão mais varejista
para esse novo negócio. Então, no fim do dia, eu não me distanciei do varejo, eu só mudei o tipo de produto que eu estou ajudando a distribuir, né? Isso faz todo sentido, assim, você pensar sobre essa ótica, né? Porque é muito fácil, fico imaginando, né? É muito fácil se iludir no bom sentido com todo o glamour, né, de você estar numa cadeia de entretenimento, filmes, grandes blockbusters, como recentemente a gente teve, né, Barbie, enfim, outros tantos, Divertidamente agora. Nossa, e aí, na verdade, você veio com essa visão realmente falar, gente, vamos lá, business, show me the money e vamos lá, né? Então vamos... Ok, o sonho faz parte, porque a gente vem disso também, né? Faz parte de toda a experiência, mas vamos olhar para o business aqui no show me the money, né? Eu acho que a diferença é que a gente... Bom, acho que em todos os varejos tem que ter uma preocupação, sim, com a experiência, mas aqui acho que a experiência fala mais alto ainda. E uma outra diferença é que o consumidor realiza o consumo do meu serviço no meu estabelecimento. Então, diferente de quando, por exemplo, eu trabalhei lá no Magalu, você entregava o produto e a pessoa ia consumir na sua própria casa, fazer o uso daquele produto. Aqui não, aqui a gente conclui essa etapa da promessa dentro de casa, o que traz uma responsabilidade também muito grande, que é isso, oferecer uma experiência agradável, encantadora, divertida, emocionante. Né? Então, é um pedaço também diferente dentro de um varejo específico. Boa. E para você que está nos assistindo aí, Aninha, me tira uma dúvida. Depois de trazer o Vinícius aqui, que cuida do marketing, ele vai dar algumas dicas para a gente, não vai? Não. Olha, tipo assim, se ele der a dica que ele deu para a gente no bastidor... Gente, olha, quem não tem recorrência de visita no cinema vai passar a ter, porque, gente, é fenomenal. Só digo isso. Fica até o final. Vai ter desconto? Nossa, vai ter tudo. Eu queria saber se eu vou conseguir comprar pipoca mais barato. No seu aniversário, inclusive. Eu vou conseguir. Eu tenho 2 filhos também, minha Pacote esposa. família. Vai ter? Vai sair uma dica boa aqui? Vai sair uma dica ótima, então, não perde. Fica aí. Beleza. Agora, Vinícius, me tira uma dúvida. Como é que é? Porque você está lá como um diretor de marketing, né? Mas no final do dia, até para muita gente escuta a gente aqui de marketing também, e agora deve estar pensando, poxa, eu entendi um pouco da indústria, mas no final, como é que é o papel do marketing? Faz ativação de cliente, não faz? Trabalha como? Assim, dá para fazer? Não dá? Eu acho que vale a pena explicar um pouco assim, é só ir lá, só imprimir o cartaz lá para colocar do Divertidamente e acabou. E o pessoal vai assim, sei lá, não, mas o mundo é mais digital, o mundo é tecnológico. Como é que é esse papel aí nessa sua nova diretoria, nessa posição que você está? Boa. Não, até porque eu nem preciso imprimir o pôster que ele vem do estúdio. Então... Não tem nem esse custo. Isso não fica comigo, mas brincadeiras à parte, acho que o papel do marketing é sempre o principal no fim do dia, é ativar essa demanda, buscar como que eu faço com que as pessoas saibam que esse negócio existe, como que eu faço para elas virem, como que eu faço para elas virem mais vezes, como que eu faço para elas virem mais vezes e gastar mais, e não ir para os meus concorrentes. Então, é um trabalho nesse sentido, de certa forma, clássico. Não muda muito. Eu acho que o que muda são as estratégias, são as ferramentas, né, que a gente tem. Então, hoje, muito do meu trabalho está em cima de ativar corretamente a demanda para os produtos que o time de programação traz, porque o marketing não é o responsável por definir programação, que filme que vai para qual cinema. Eu não pensei que... não, nossa, isso existe um time de programação, que é quem entende os produtos que estão disponíveis no mercado, negocia com os estúdios e com distribuidores, negocia a questão do compartilhamento de receita, que esse também é uma coisa legal de esclarecer. Super. A gente trabalha no modelo de compartilhamento de receita, share revenue. Né? Então, para cada filme, quanto que fica para mim, quanto que fica para o estúdio. Então, esse trabalho ele é feito pelo time de programação. Eu ajudo eles muitas vezes previamente, trazendo alguns insights de coisas que estão circulando. Né? Então, assim, o que está, principalmente na web, redes sociais, o que está forte, o que tem sido falado. Então, eles vão buscar esses produtos. E depois o meu trabalho é como é que eu ajudo a garantir demanda para esse produto, como é que eu ajudo a ter
uma maior participação entre os concorrentes para esse produto. E aí, para isso, a gente vem trabalhando em alguns pilares, desenvolvendo algumas estratégias, principalmente centrado na questão de identificação do consumidor. Porque esse também é um negócio que tem mudado. Antigamente, a grande parte dos tickets eram vendidos nas bilheterias. E aí, quem que é esse consumidor? Não sei. Então, a Cinemark tomou uma decisão, na minha visão, muito estratégica há alguns anos, muito antes, inclusive, da minha chegada, de ter o seu e-commerce proprietário. Os concorrentes não têm o e-commerce proprietário, eles rodam em cima de uma plataforma comum no mercado, uma etiqueteira, mas eles não têm esses dados do consumidor. A partir do momento que eu tenho esse dado, eu começo... Uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Eu começo a trabalhar, eu começo a segmentar a minha base das mais diversas formas, Então eu sei que a Ana gosta de comédia, eu sei que o Fábio gosta de terror e também gosta de infantil. Puxa, que estranho, Como que porque ele eventualmente tem um momento talvez mais a sós, talvez com a namorada, a esposa, outro momento com filhos ou com sobrinhos. Então a gente tem focado muitos esforços nesse sentido, de como que eu identifico melhor o meu consumidor. E como que eu faço isso, então? Trazendo o meu consumidor para esse ambiente mais digitalizado, trazendo ele para o meu e-commerce. Então, assim, dá para a gente falar um montão sobre isso se vocês quiserem, mas o meu trabalho hoje é muito em cima disso, Como que eu identifico melhor as audiências para que eu possa trabalhá-las melhor. Tanto quem eu já tenho dentro de casa e como é que eu busco pessoas novas. Eu não posso ficar pescando só dentro do meu aquário, senão eu vou sempre ficar muito, muito limitado. E aí a gente vê o papel que os blockbusters têm. Eles trazem muitas pessoas novas para a minha base. Provavelmente que já consumiam cinema, mas que nunca tinham entrado no meu canal digital. Então, que estratégias que eu uso para trazer eles para o meu canal? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido no marketing, Nossa, muito... É bem diferente. Não sei se para vocês também está sendo... Bom, para mim está sendo super enriquecedor, porque é bem diferente do que eu tinha construído na minha cabeça, assim, porque tinha uma questão de glamour. Nossa, gente, não tá saindo a palavra. De glamour, excesso de glamour, vocês entenderam. E a gente tem que ver realmente o business, e ver com uma visão de varejo. Esse foi um grande ponto aqui que o Vinícius trouxe. E a questão desse olhar para o mercado, quem traz e dá os leads, vamos dizer assim, não é exatamente, propriamente você que busca esses produtos para trazer para o Brasil, por exemplo. Não. Se você, por exemplo, só para tangibilizar, você dá essa dica para esse time do tipo, olha, tá rolando uma tendência aqui tá aparecendo muito podcast falando de filme de terror, então tem crescido muito nos últimos tempos, então busquem algumas boas opções de filmes de terror, coisas desse tipo. Ou eles também encomendam com a gente algumas pesquisas, para ajudar a tangibilizar. Existia uma certa dúvida sobre o potencial de filmes religiosos. Tá. E aí eles falaram, putz, o que se fala por aí, o que tem por aí? E aí, a partir disso, a gente trabalhou para trazer um produto que inicialmente foi exclusivo da Cinemark, que é inclusive um produto de série, de streaming, que é o The Chosen. The Chosen, famoso. Fantástico. Então, assim, e isso até dá uma bugada na cabeça, que fala assim, mas como assim vocês trouxeram isso para o cinema? Isso já estava disponível em N plataformas de streaming, inclusive gratuito, porque o The Chosen tem a plataforma proprietária, e ainda assim a gente trouxe para o cinema e bombou. Cara, que legal, que sacada. E sabe o que eu acho mais bacana? Tem nicho pra porque tudo. o que a gente fala aqui no canal, o como eu posso usar também a tecnologia ao nosso favor, e você vê, assim, eu sou segmentado lá dentro do Cinemark também, todos nós, então você sai de um modelo de segmentação mais convencional e tradicional estático, que vai para modelos mais personalizados. E, ao mesmo tempo, como é que o marketing ajuda na captura de geração de valor, que todo mundo, talvez na ótica mais simplória, falaria o seguinte, não, isso não vai vender, é de graça. A pessoa tem acesso de graça. E aí lança um negócio, eu fui uma pessoa que fui lá ver. Ah, você foi? Fui ver. Eu falei, não, vamos ver na tela grande, né? Tem uma experiência diferente som, e tal. O som. E olha que eu fui ver
sem ter visto toda a série. Eu falei, mas eu vou. Vai poder falar de trás pra frente. E aí o que eu acho que é legal é porque é isso, né? O consumidor entende a diferença das experiências, porque não é só a questão da tela grande, do som alto, da qualidade, da definição. Eu acho que o cinema traz uma coisa que é muito única e proprietária, que é uma experiência coletiva. Sim. Né? Então isso conecta muito as pessoas, né? Então você assistir um filme de comédia com um monte de pessoas rindo junto com você, muito provavelmente ele vai se tornar mais divertido. Sim. Um drama que vai se emocionar terror, mais. vai ficar mais assustador. Exatamente. Existem até alguns estudos de neurociência que mostram um pouco desse comportamento do grupo que está dentro da sala de cinema, né? Como que fisiologicamente você acaba respondendo a esse comportamento da manada, né? Então é uma experiência diferente. Eu sei que muitas pessoas perguntam, mas chegou o streaming, vai morrer, não vai? Putz, eu acho que eles vão conviver, que é o que tem acontecido, né? E todos os negócios têm que se reinventar, e o cinema tem buscado se reinventar também. Mas assim, eu preciso começar a trazer algumas provocações aqui, porque a gente tem alguns grupos do WhatsApp que sempre perguntam, e aí, vocês vão levar quem e tal? E aí já começa, olha, faz essa pergunta, faz aquela. Mas no final, o preço é igual para todo mundo tem meia, o preço varia, não varia. E aí, é dinâmico, não é dinâmico? Eu acho que antes do Vinícius responder esse ponto... Sem pipoca, tem como, não tem como. Como é que é esse P do preço, essa disciplina dentro da tua cadeira hoje, Vinícius, que tem, né, todo um escopo enorme, né? Você estava até comentando depois, queria que você falasse também desse escopo novo que você colocou de tráfego, né? Que você comentou? De performance. De performance. Como é que é esse P do preço dentro da tua estrutura... Como é que, enfim, né, até que ponto, toda essa questão de mudança de preço por dia, enfim, né, o que você pode contar pra gente sobre isso? Assim, essa é uma disciplina que é bastante compartilhada, né, a responsabilidade dela, porque tem um CFO que vai, né, sempre buscar a rentabilidade máxima, tem o time de programação e o que eles combinaram com os estúdios, já que eu tenho um modelo de receita compartilhada, né, então não posso sair fazendo o que eu quero. Tem o time de operações. Existe um preço sugerido, então, que já vem do estúdio, alguma coisa assim? Não exatamente, até porque aí você tem cada exibidor fazendo preços diferentes, né, então tem também o quanto que eu acredito no meu negócio, o quanto que eu entendo que a minha experiência é mais ou menos valiosa. Eu sou entre os players que tem um ticket médio mais alto. Ainda assim, a gente trabalha com clusters de cinema, né? Então eu tenho 3 a 4 clusters de preço, fora as salas Prime, né, que são as cadeiras que reclinam, que aquecem, que tem o serviço de sala, enfim, é uma outra experiência, uma experiência menor. Então isso obviamente varia, e varia também de dia de semana, né? Obviamente os dias úteis, vamos chamar assim, eles são mais corridos, atraem menos as pessoas. Então esses são dias onde o ingresso acaba sendo mais barato. E mais recentemente a gente também trouxe um ingrediente novo, que é trazer preços mais atrativos para determinados momentos. Então, por exemplo, a gente começou há 2 semanas para fomentar o cinema nacional, preço de segunda a quarta fixo para qualquer filme nacional de R$12. Que legal. Então, isso é uma forma, né? Ou quando a gente faz umas sessões flashback, igual a gente exibiu os 3 primeiros Harry Potter há mais ou menos uns 10 dias, a gente também trabalhou com um preço diferente, né? E o Harry Potter, no caso, ele pegou o final de semana, mas ele era um pouco menos do que a minha meia entrada. Foi até pro final de semana, Harry Potter? Foi pro final de semana. Inclusive foi só um final de semana, foi só no sábado. E ocupação altíssima, porque é um produto de fã. De repente você até fala, mas será que vocês não poderiam até cobrar mais? Talvez, né? Mas eu acho que também entra um pouco da prestação de serviço, né? De agradar o fã. E também esse produto está disponível em N plataformas, e tem DVD, e tem isso, aquilo. Então, o meu trabalho é compartilhado, né? Então a gente ajuda a mapear o que os concorrentes estão fazendo, como que eles se comportam em preço, e também a gente recentemente começou a trabalhar muito na definição e desenho de promoções, que não era uma alavanca super trabalhada, né, nesse mercado ainda, né? Era um mercado um pouco mais padronizado nesse sentido, e a gente fez uma primeira campanha em maio,
que a gente chamou de descontão, não é um nome super criativo, mas ele comunica, as pessoas não precisam pensar muito do que se fala quando você fala disso. E foi um período onde a gente arrebentou de ganhar share em volume e em valor, porque acho que outra coisa importante desse negócio é a minha estrutura de custos. Né? Então, assim, a minha sala está lá com 200, 300 lugares, as menores talvez com 100, e se tiver 3 pessoas na sala, ou 100 ou 150, vai passar o filme da mesma forma. Então, como que eu, enquanto marketing, faço para ajudar a ativação, para aumentar a ocupação dessa sala? Então, a gente começou a trabalhar, a desenvolver novas ferramentas. Então, recentemente a gente lançou só para canais digitais, cupom de desconto para A e B. Né, para alimentos e bebidas. Então, como que eu também ajudo o time de A e B a subir um pouco o ticket médio, mas eu ativo a demanda com o cupom. Então, marketing também trabalha, mas não é o único responsável pela estratégia de preço. Legal. E é isso que a gente fala aqui no canal, né, Aninha? Às vezes as pessoas ficam falando assim, mas o preço só tem uma área. Não é, assim. Na realidade como é que como empresa e com a área de marketing, principalmente sendo um baita parceiro, a gente faz as ativações perfeitas para a gente poder maximizar o resultado financeiro da organização. Porque no final do dia, precisa o cliente comprar ou pagar para pagar o salário, trazer a margem, para ter management precisa ter revenue, então, né? Assim, precisa. Então, no final do dia, não tem um único dono. Na realidade, poxa, como é que a gente busca o equilíbrio entre, poxa, o que o CFO também, porque talvez vai trazer uma visão de custo. A gente teve um amigo aqui que foi o CFO da BIC, né? Falando um pouquinho aqui pra gente, aqui o André, super parceiro. Ele falou, cara, não tem o dono do preço. Ele é CFO. Falou, cara, me deram o preço, mas como eu vou ajudar? Porque no final do dia é todo mundo se ajudando para ver se eu gero o máximo de valor. Então, e o marketing tá aí. Então, assim, se eu faço uma ativação, talvez eu não precise dar tanto desconto assim, porque eu já fiz uma estratégia que talvez maximizou e trouxe mais público do que eu só lançar um desconto. Mas em alguns momentos também tem que lançar um desconto, que também é bom, né? A gente gosta, né? O efeito psicológico, daqui a pouco tá chegando a Black Friday aí também. Vocês trabalham Black Friday também, Vinícius? Alguma coisa nesse sentido? Não, a gente teve iniciativas mais no passado, mas a gente tá se reorganizando para isso. E bem em linha com o que você falou também, muitas vezes o marketing tá ali para provocar as promoções, mas a gente também está fazendo o trabalho contrário, que é como é que eu trago mais valor, como eu crio produtos mais premium. Então, por exemplo, a gente criou a Spoiler Night, que é a primeira exibição daquele filme. Então, são sessões bem limitadas, só que o preço sim. 2, 3 vezes o preço do ticket, mas também não é só ir lá assistir o filme. Então, é uma exibição evento. Não, você vai ganhar um kit de pipoca, você vai ter será um brinde que o estúdio também vai ajudar a gente na composição, vai ganhar a sua bag com um boné, com um tag, com isso, com aquilo. Então, assim, um evento fechado. Então, para mim, é uma super oportunidade também de trazer valor para essa experiência e eu não preciso ficar apelando para preço o tempo todo. Então, a gente está tentando sempre equilibrar essas alavancas, né? Entre momentos onde eu subo o preço, momentos onde eu baixo o preço, para no final do dia a gente tem que ter um valor percebido justo, né? Então, o consumidor entender que vale o que ele está pagando, né? E eu tenho uma curiosidade bem operacional zona mesmo, né? Porque na época das fitas, né? Que os filmes ainda tinham as fitas. E aí tinha um mocinho lá naquela salinha. Não, eu não falei fita, né? Ainda tinha aquela história do rolo, né? Ainda tô um pouco mais avançadinha, né? Mas assim, lá tinha lá a pessoa que dava o horário da sessão, vamos colocar a fita, e aí ficava rodando, nanana. Hoje é tudo online, né? É digital. Tipo, o filme vem pela internet, e aí o estúdio, ele sabe quando deu play. Então já contabiliza isso? Isso é lenda ou é verdade isso? Parte é verdade. Mas sim, hoje a distribuição é toda digital e isso me permite também realocar sessões, né, aumentar para o que está indo bem, diminuir para o que não está indo bem. E esse é o trabalho também do time de programação, não é tanto o do marketing, mas isso é possível a gente fazer. E
é um mercado com muita transparência. Então, no final do dia, os cinemas geram um relatório e esse relatório sobe automaticamente na Rentrac. E isso é um sistema onde os cinemas conseguem enxergar. Então, eles sabem exatamente o preço que foi cobrado, o número de pessoas de cada sessão. Porque, de novo, se eu tenho um modelo de negócio de compartilhamento de receita, eu tenho que dar transparência naquilo que eu estou fazendo. Então, de certa forma, tá certo o que você falou, ele só não é tão automático, né, do Deu Play, porque não é só dar o play, é Deu Play, mas tinham quantas pessoas assistindo? Sim. Tinham 3 ou tinham 300? Porque ele vai ganhar em cima de 3 ou de 300. Então, a gente precisa completar com algumas informações para transmitir esse relatório para os estúdios. Que legal. E você falou uma coisa na tua fala anterior de share. Como é que vocês medem share? Uma curiosidade. Você falou de share. Como é que é a medida? Vocês têm uma contabilização? Uma contabilização de quantas salas de cinema e cadeiras? É mais ou menos por aí? Não, é o número de pessoas que assistiram, né? Então, de todas as pessoas que assistiram aquele produto naqueles dias, né? Quantas assistiram na minha cadeia. Ah, tá. Você tem o número total de pessoas que assistiram aquele filme nível Brasil, e aí você tem o teu número. Tenho, e aí eu olho muitas vezes de 2 óticas, né? O número total Brasil e muitas vezes também só nos mercados Cinemark, são nas praças que eu estou presente, porque são 2 formas de olhar, não tem acho que mais justa ou menos justa, mas é diferente de... Sei lá, quando eu estava na indústria e eu queria ver qual era o meu share, sendo que eu tinha, sei lá, trabalhei em categorias que tinham distribuição de 90%, 95% de distribuição ponderada. Né? Então, assim, você tem que brigar porque assim, já está distribuído em tudo que é canto. No meu caso, não. Né? Então, nos mercados onde eu estou presente, qual é a minha participação? Então, a gente tenta olhar sobre 2 óticas, mas basicamente dessa maneira, em volume e em valor. Né? Então, já que eu tenho o meu ATP é maior, meu ticket médio, então, quanto que eu tive em volume de gente, quanto que eu tive em valor, em box office, que a gente chama. Né? Nossa, eu não sabia que tinha essa métrica. Bem muito diferente, muito diferente. E esse, no final do dia, acaba depois sendo um dado até público também? Ou não? Não, ele não é público. É só a relação entre o Cinemark e quem lhe forneceu o filme? Não, ele é um serviço vendido também, né? Então, que os outros players que a gente paga para ter acesso às informações de todos os players. Você tem uma Nielsen do cinema. Né? Que é a Comscore. Então, a gente acessa esse serviço. Entendi. Exatamente, é uma Nielsen do cinema. Que bacana. Nossa, é um segmento, quem imaginaria? Assim, os fundamentos, né? Claro que os fundamentos básicos a gente não tem grandes mudanças, né? Então, mas a forma, né? E muito estigma, e muita fantasia que a gente acaba fazendo por ser cinema e tudo mais, né? Então, Mas como o marketing tem um papel fundamental em todo esse processo e a transformação digital que o próprio cinema foi se reinventando, né? Pô, só em pensar de que você começa agora a comprar o ticket e a pipoca já pelo app. E aí você já começa a criar toda uma estratégia de banco de dados depois de CRM para ativação e tal. Agora eu não posso deixar de perguntar, Aninha. Porque assim, eu chego no cinema, eu falo assim, pô, pra mim eu acho que até esse cheiro da pipoca parece que imaginaram que eu tô entrando com os meus filhos. Vocês patentearam o cheiro da pipoca, sai fala a verdade. Cheiro da pipoca, eu falo, cara, isso é estratégia até de marketing aqui. É só pro meu filho falar assim, eu quero pipoca, assim. É igual o cheiro de carro novo, eu acho que é o mesmo fabricante de cheiro, eu acho. É patenteado esse cheiro, fala a verdade. Não, eu não vou dizer que ele é patenteado, mas ele é único. Ele é único. Porque a gente usa os nossos insumos, as nossas matérias-primas e, modéstia à parte, eu entendo que a gente tem um produto top de linha, né? Não vou falar se é melhor, ele tá no altíssimo nível ali. Não, mas é muito bom, mas assim... Chega lá, você vai olhar aquele precinho da pipoca, você fala assim, eu não tô nem com vontade de comer tanto a pipoca, mas tem aqui a pipoca pequena, tem a média e tem a grande. Eu vou logo na grande. Agora é a hora da verdade. E tem o balde refil ainda. O balde refil. Não, peraí. Então, pera lá. É a pequena, a média, a grande refil. A grande refil. O balde refil. O balde refil. Gente. Quantas? Caramba, são diversas. Aí a pergunta que não quer calar, assim... eu vou precificando numa relatividade, tem uma estratégia por trás, tem um marketing. Eu sei que não é muito bem a sua área, mas o que você puder falar, porque o nosso público deve estar lá agora. Não é muito tipo de pipoca. Mesmo porque a gente usa muito esse exemplo da pipoca nos nossos meios, demais, né? Tipo assim,
fixação de preço. Tem gente agora falando assim, a minha estratégia eu falo pra todo mundo que é baseada na pipoca lá do cinema. Agora deixa eu ver se é mesmo. Agora é a hora da verdade. Eu acho que é um pouco do conceito da ancoragem, né, Vinícius? Sim. Que dá pra gente explorar aqui. Porque fora isso, ainda tem a combinação dos combos, né? Então, você compra com 2 bebidas, com uma bebida, alguns só tem com 2 bebidas, outros só tem com uma bebida. Então, assim, o que a gente sabe no fim do dia é que o papel do atendente ele é bem importante, então ele consegue recomendar muita coisa, o que, por um lado... eu tenho que tomar cuidado já que a jornada está se digitalizando. Então, como é que eu também torno isso fácil para o consumidor? Porque senão ele vê tantas opções, ele trava, né? Nem sei mais o que eu escolho aqui. Mas sim, na estratégia de ancoragem, o consumidor normalmente acaba optando pelos tamanhos maiores, porque a diferença de preço entre o menor e o maior é muito pequena, né? Entre a pequena e média e grande, dá mais ou menos R$1 entre elas, né? E pro balde é um pouquinho mais e pro refil são só R$2 a mais. Então, no final do dia, a gente está tentando, sim, fazer com que as pessoas, né, optem pelo produto de maior volume. Mas não é uma sacanagem, tá? No fim, as pessoas acabam consumindo as maiores quantidades. De novo, voltando na neurociência, depois até posso disponibilizar para vocês colocarem no link do episódio. É um estudo, se eu não me engano, é do MIT, que fala sobre a questão do consumo nesse ambiente, né? Um ambiente mais escuro, mais geladinho. Então isso também impulsiona o seu consumo de alimentos e bebidas. Então a gente quer que as pessoas também, não quero que a pessoa desperdice, mas eu também não quero que ela compre menos do que ela potencialmente compraria. Então a gente quer encontrar a medida para cada um, e aí claro que tem uma estratégia de pricing aí que de novo fica com o time de A&B, não é o time de marketing, mas funciona direitinho. Mas é relevante hoje, não precisa dar números, mas para as pessoas entenderem, tipo assim, porque para quem é do cinema antigo, né? Eu não sou não, meu pai que fala, tá? Assim, que chegava lá no cinema, só tinha um cinema lá com o rolo que a Aninha falou, eu nunca nem sei que rolo é esse, e tinha lá um pipoqueiro, às vezes lá de frente pro cinema, lá vendendo, né? Aí daqui a pouco, poxa, entra, né? A pipoca tá dentro do cinema, tal. Se no final do dia a gente tá falando que não tem ninguém olhando para esse negócio, é relevante? É super relevante, não por menos. Tem ali uma diretoria que olha com profundidade nisso, e não só numa questão de operação disso, né? Tem pensando inovação. Então, por exemplo, uma pipoca nossa ficou muito famosa recentemente foi a pipoca com M&M's, né? Que super viralizou nas redes sociais. Gente, inclusive, criou um comportamento até curioso. Gente que ia lá para comprar só a pipoca, porque eu fiquei tão curioso com esse negócio. Normalmente as pessoas compram para consumir num filme, mas gerou um desejo tão grande. Daqui a pouco você tinha um lead lá, comprou pipoca, mas não foi no cinema. Exatamente, né? Então tem pessoas que estão olhando muito para isso, né? Para inovação, né? Para novos toppings, né? Que é o que a gente chama, para novos sabores. Então a pipoca salgada, a de caramelo, a de chocolate. Eu ia falar isso, porque a pipoca foi um dos elementos, assim, né? De eu prestar atenção nas prateleiras do supermercado que se gourmetizou. Sim. E a palavra que eu estava querendo lembrar é gourmetização, gente. Agora eu lembrei. Ela se gourmetizou, então você tem ela... e quando eu vi a pipoca gourmetizada, assim, pronta ali, a doce... E depois com chocolate com caramelo salgado e vários sabores, você já viu essas pipocas? Falei, gente, olha só, a pipoca se reinventando, que loucura. E eu acho que o desafio também é ir além da pipoca. Então a gente tem hoje uma gama grande de snacks em geral, né? Doces, né? E nas salas Prime aí com um mix super diferenciado, né? Você vai ter hambúrguer, pizza, sanduíche de costela, vinho, algumas bebidas, drinks alcoólicos. Aí são experiências diferentes, mas, de novo, todas lideradas aí com sucesso pelo time de alimentos e bebidas. Um pedaço do time pensando em inovação, outro pedaço do time pensando em ativação. Porque, fora isso, ainda tem os baldes, né, que se tornaram um grande sucesso. Colecionáveis. O motivo das pessoas colecionáveis. É muito legal. E aí começa a escolher uma cadeia ou outra, porque lá vai ter o balde mais legal. Do Deadpool e Wolverine daqui é mais legal do que o de lá. Então é um time também que investe muita energia nisso.
Caramba, que legal. Que legal, que legal. E o que é bacana, né? Às vezes a gente que tá do lado de fora, às vezes não percebe, só percebe quando você é impactado. Outro dia eu tava lá, fui impactado por uma campanha falando de um cinema que tinha sofá. Tinha sofá não, parece com uma cama, tal, uma experiência diferente que é o que você tá falando. Eu falei, caramba, eu quero ir nisso. E você percebe que é todo um ecossistema que te chama. E não é porque você tá aqui, mas eu sou fã do Cinemark porque eu falo o seguinte, cara, a pipoca de lá, eu falo assim, não precisa você me falar, e nem é ele que tá falando, mas assim, eu chego lá, eu falo pra minha esposa às vezes assim, mano, toda hora alguém quer vender essa pipoca só pra poder subir esse cheiro, pra poder comprar pipoca, e eu preciso botar manteiga de pipoca aqui, eu preciso botar manteiga. Aí no final do dia você fala, poxa, se eu posso comprar já um ticket com a pipoca aqui, não pegar fila, poxa, por que eu não vou aqui? Então você começa a ver toda uma experiência, e aí é que tá, né, Ana, que a gente fala muito aqui. Não dá para ficar parado. Não, de forma nenhuma. Não dá para não aproveitar a digitalização, não dá para aproveitar a experiência tecnológica para se beneficiar disso e também começa a reinventar todo um papel de marketing. Sim. Total. Porque isso eu queria entrar nessa pergunta. Mudou para você e cada vez mais está mudando e se tornando mais relevante a tecnologia ou a necessidade de aprender mais de tecnologia para o profissional de marketing? Nossa, isso sem dúvida nenhuma, né, entendendo que a tecnologia é um meio e não um fim. Né? Então, como que eu uso a tecnologia para, de novo, ativar melhor a minha demanda ou pesquisar melhor sobre o meu consumidor e, a partir disso, eu começar a desenvolver novos produtos, novos serviços, ativar melhor. Né? Então, vou te dar um exemplo agora, saindo um pouco da questão só da ativação da demanda. A gente começou a exibir shows. Então, não são mais só filmes. Então, teve show do Coldplay, show da Taylor Swift, show da Beyoncé. Eventos esportivos. A gente fez a final da UEFA, da Champions League. Então, essa base de dados começa a te dar insumos para você também pensar no desenvolvimento de novos produtos. Ao vivo, Vinícius? Assim, ao vivo? No momento do show? Shows, a gente já fez alguns ao vivo, mas a maioria não gravados, os eventos esportivos ao vivo. Então, final da NFL, o Super Bowl, final de NBA, final de UEFA. E aí isso traz sempre um componente adicional de risco, que futebol, não pode, então. não pode não funcionar. Dá uma alteradinha. Também tem isso, né? Mas assim, principalmente a transmissão não pode cair, ela tem que funcionar, né? Ali o filme, se der qualquer enrosco, a gente reinicia o projetor e tá tudo bem. Dá um Ctrl-Alt-Del. Exatamente. Né? Mas isso permite a gente inovar de N maneiras, né? Então, inovar, por exemplo, em novos modelos de negócio. Né? Então, a gente tem um modelo de assinatura hoje em dia. Então, tudo isso vem de entendimento de base. Né? Então, a tecnologia é muito importante para isso, né? Para mapear, entender melhor sua base, construir, testar com essa base e depois escalar. Né? E, obviamente, retroalimentar para continuar aprendendo. Então, é um trabalho ininterrupto. Né? Aninha, vamos lá que daqui a pouco vai acabar o tempo. Eu tenho... Nossa, não, é tanta pergunta na cabeça, mas me veio uma aqui agora, Vinícius, porque a gente tem, enfim, né, um país continental, né? E Cinemark está bastante presente em vários lugares do Brasil. E esse comportamento, né, de mercado e... conta um pouquinho do quanto você transfere isso para o teu trabalho olhando regionalmente, o que das estratégias se mudam, enfim, né, se você puder falar alguma particularidade regional, curiosa aqui para nossa audiência. Se muda o preço, por exemplo? Muda preço, muda se o filme é legendado ou é dublado, muda a quantidade de salas que vão exibir determinados tipos de filme. De novo, esse é um trabalho muito de programação. Eles descem no nível de granularidade de sessões por sala. Né? Então, imagina que a gente tem 86 cinemas, mais ou menos 630 salas. E quantas sessões dessas por dia? Então, eles fazem um trabalho realmente muito granular, né? Exatamente, porque... conseguir se conectar com essa audiência. E vira e mexe e fala, putz, eu queria mais filme legendado aqui, só tô achando dublado. Putz, provavelmente aquela região é uma região que tem um perfil um pouco mais popular. Porque voltando na minha experiência de Universal Pictures, quando a gente ia lançar um DVD, eu lembro que a gente lançou um específico que era o Munique.
que era um filme do Spielberg. E o Spielberg não permitiu dublagem. No canal de varejo vendeu bem, mas esse filme não vendia nada para as locadoras, que ainda existiam nessa época. Eu tenho uns cabelos brancos aqui que me denunciam. Mas é isso, assim, a gente, como você falou, a gente vive num país de dimensões continentais, então vai variar preço, vai variar quantidade de sessões, vai variar o tipo de filme que vai para lá. Então, por exemplo, vou pegar o extremo agora, o posto de uma classe alta, né? Então, se eu pego ali o Cidade Jardim, onde a gente tem uma das nossas salas Prime, ali eu vou exibir filmes mais finos, que talvez não performariam, sim, né? Não performariam bem, talvez no cinema de uma região... No Shopping Santana Park, que é o do lado de casa, por exemplo. Pode ser. Eu posso falar porque ele está do lado da minha casa. Então, isso tem muito essa não é nem sensibilidade, tem muita ciência do time de programação que tem uma base de dados gigantesca de um histórico longo de filmes parecidos. Que acho que, aliás, esse é um outro super desafio, né? Que é como é que você prevê a demanda de alguma coisa que você nunca vendeu e que você nunca mais vai vender. Perguntinha de S&OP, se isso acontece. Nossa, assim, com tanta sala assim. Gente do céu. E aí? E aí é um trabalho, de novo, de maneira simplificada, de comparar com produtos parecidos. Se é uma franquia relativamente mais simples, né? Já fiz o meu Malvado Favorito 1, o 2, o 3 e o 4. Será que vão comportar parecido? Provavelmente. Mas às vezes são filmes que, a maioria das vezes, aliás, são filmes independentes nesse sentido. Como foi o The que você falou aí. Exatamente, né? Então, entra muito um trabalho de acompanhar diariamente a nossa performance, essa performance de share que a gente está falando, e se a gente entende que a gente está performando abaixo da nossa média ali, o que eu faço? Né? Então eu aumento o número de sessões, eu acelero o marketing com performance, eu acelero o meu CRM, eu estou super bem. Então tem um trabalho não só do lançar, né, colocar o produto na rua, mas acompanhar, porque a primeira semana é a semana crítica, né? Se aquele produto não performou muito bem na primeira semana, talvez ele não tenha uma segunda semana de vida. Nossa, ponto. É mesmo? Então eu quando eu comecei a carreira lá na Nestlé, eu trabalhei na unidade de refrigerados, na época que iogurte tinha shelf life de 30 dias. Filme tem um shelf life mais curto do que iogurte. Uau, nossa, gente, olha só. Mas também prolonga. Se o produto performa bem, prolonga. Né? Até este momento, assim, o shelf mais curto que eu tinha na minha cabeça era pão, né? 15 dias. Agora é filme. Tem filme que vai durar uma cine semana, né? Jura? Que a gente começa uma cine semana na quinta-feira, o dia de lançamento de filme. Então vai de quinta a quarta. Não performou bem, tem uma grande oferta de bons produtos, porque isso também é óbvio, mas vale lembrar, a minha prateleira é finita. Né? É o número de salas que eu tenho. Sim. Isso. Então eu tenho que dar espaço para aquilo que potencialmente vai me trazer mais público. Nossa. E falando numa parte de analytics até que a gente falou bastante, né? Olhando questões de CRM, né? Entender a base de dados de cliente. Uma curiosidade sobre preço, olhando para essa base de dados. Vocês já fizeram algum estudo de elasticidade de preço, de preços mágicos, pontos de preços específicos nesse sentido? Tipo, acima de X reais não vende, ou esse perfil de filme não sai. Tô chutando aqui. Sim, e a gente continua fazendo isso em cinemas onde normalmente a gente não performa tão bem. Assim, o que está acontecendo ali? O que não significa que eu tenho que igualar meu preço com o meu concorrente, mas é isso, elasticidade dentro da minha cadeia. Sim, claro. E aí a gente vai fazendo esses estudos. E é fácil, né, assim, de a gente colocar isso em prática, é rápido, né? Então a gente vai testando, ver se compensa, né? O que você diminuiu em preço, você ganhou em público, o que repercutiu no final do dia em uma receita maior? Não. Se eu mexer na taxa de conveniência lá do e-commerce, vai funcionar, não vai? Então é rotina. Que legal, que legal. E Aninha, fala aí pro público, porque não tem gente que já vai acelerar só pro final para pegar a dica. Gente, porque eu tô querendo ir em umas salas diferentes aí. Eu só vou dar um spoiler, vou deixar o Vinícius explicar, obviamente, porque é muito legal, gente. Aí, o Vinícius fala pra gente, Vinícius, o que o público hoje pode ter do Cinemark como consumidor ali fiel, os planos que existem, porque, gente, eu iria no www e já me cadastraria ali na hora, porque é muito legal.
Então muito dessa base, né, desse estudo de base de consumidor trouxe para a gente um insight de construir um produto de assinatura. Então nasceu há mais ou menos 2 anos e meio o Cinemark Club, onde você paga uma assinatura mensal recorrente, recebe 2 tickets por mês. 2 tickets? 2 tickets. Que legal. Né? Então eu vou falar do produto do mais alto, preço mais alto, porque daí as pessoas já perdem o medo de ir lá olhar, né? Fala, pô, esse é o mais alto, então tá super em conta. Você já ancorou. Já ancorei. Então, o preço mais alto hoje, no dia de hoje da gravação, hein, gente? Ó. No Cinemark Club Black, eu tenho R$ 38,90, 2 ingressos por mês, 25% de desconto em alimentos e bebidas, né, em alguns combos selecionados, 50% de desconto em ingressos adicionais, se por acaso eu consumir meus 2 ingressos, eu posso comprar mais? Pode. Se eu não consumir meus 2 ingressos, o que acontece? Eu perco? Não, eles estendem por 90 dias. Que animal. Essa ele não contou no bastidor pra gente que estendia 90 dias, né? Estende por 90 dias. Já fala aí qual que é o site que eu já vou entrar agora aqui pra fazer já o meu aqui, Clube Black. Dá um Google aí, Cinemark Club, que vocês vão encontrar, ou baixa o app, tá legal. Né? Então, R$ 38,90. R$ 8,90, 2 ingressos. Que é menos do que uma meia entrada. Né? Menos do que uma meia entrada. Você pode usar qualquer dia da semana, em qualquer sala, exceto as salas VIP, mas que a gente tem os formatos especiais. Então, as 3D mesmo pode usar. XD, que é a nossa sala com a tela 40% maior, pode usar também, que são salas que normalmente tem um upcharge quando você vai comprar um ingresso comum. Então, e outra coisa também, não existe nenhuma penalidade para cancelamento. Eu assinei um mês, achei legal, continuo, não quis, tá tudo bem, cancela. Quero voltar numa temporada que eu acho que vai ter filmes mais legais, volta. Isso dá um pouquinho de trabalho, porque eu gostaria que as pessoas não saíssem. Então do meu lado, eu fico tentando arrumar motivos. E aí a gente tem também, fora essa questão de um melhor preço, a gente tem eventos exclusivos. Então, é óbvio que isso eu não posso fazer para a minha base inteira, mas a gente encontra formas de estar diversificando, convidando as pessoas para pré-estreias. Não se compra, só para convidados. Então a gente vai levar igual a gente fez uma parceria recentemente com a Universal Parks. Então a gente levou pessoas lá para assistir uma pré-estreia em Orlando. Então isso a gente começa a promover para esses clientes que são os nossos clientes mais importantes. São os clientes que têm uma frequência 8, 9, 10 vezes mais alta do que a minha média. Acumula pontos, troca por brindes. Brinde que pode ser a pipoca e o refrigerante, mas que pode ser um produto exclusivo que o estúdio disponibilizou para a gente. Então a gente está o tempo inteiro tentando encontrar motivos e triggers para manter as pessoas engajadas. E importante, né, que a gente torce para elas não perderem o ingresso. Porque, de certa forma, se ela perder o ingresso, para mim é bom, né? Aquilo lá entra para o meu resultado, mas eu acho que é péssimo para a experiência. Pra então a pessoa fala, pô, isso aí perdeu a relevância, a importância, vou cancelar. Para mim é o que eu falo. Quando a gente começa a ver o número de unredeemed, que a gente chama, aumentar, eu falei, pode esperar que o churn vai vir. Então, eu estimulo esse cara a tá usando os tickets, não perde não, tem filme legal. Olha aqui esses filmes, né? Aproveita, usa os seus ingressos. Então, o tempo inteiro ativando essa base. Mas a dica de ouro é assine Cinemark Club, não vai se arrepender. E se arrepender, cancela. Gente, animal. Assine para testar. E foi o que o Vinícius comentou. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é muito benefício, gente. Então, para quem... E segundo semestre costuma ter uma avalanche de filmes bacanas, né? De outubro em diante, a gente vai ter bastante coisa legal aí. A gente tem... o Coringa 2 vindo. Não acredito. Opa, meu Deus do céu. Temos Coringa. Agora você vai assinar, né, Ana? Não. Agora esse você já vai assinar. Deixa eu falar, vou falar. Lembra que eu te falei que a gente via muito filme repetido? Esse daí é um deles, o Coringa. Então já vou avisar meu marido, porque a gente é louco pelo Coringa. Então tem Coringa, vai ter o Gladiador 2, vai ter Mufasa, Nossa, Moana 2. Só filmão. Enfim, vai ter muita coisa boa nesse fim de ano aí. Então para mim é imperdível, assim, é uma super oportunidade. Show. Estamos chegando ao fim já, Vinícius, mas que pena. Voou o horário, voou. Foi um baita bate-papo, mas eu não posso terminar esse bate-papo sem pedir para você olhar para a Câmara da Verdade ali e deixar uma
uma dica, uma recomendação. A gente tem um público muito diverso aqui no nosso canal, desde o jovem que está começando no seu primeiro emprego e talvez ele tá olhando para a sua história falando, caramba, começou aqui, foi parar lá em entretenimento e aí no Cinemark, olha, passou por bebida, desde a pessoa que já está num momento de carreira assim e vendo toda a transformação tecnológica e tá no marketing, assim, qual a dica que você pode dar de uma pessoa tão experiente, que passou em diversos segmentos e hoje está aí como o diretor aí no Cinemark? Qual a dica que você dá, seja de carreira ou seja de um momento de vida? Qual a dica que você deixa aí para o nosso público? É uma pergunta do milhão, né? Acho que tem várias dicas possíveis, mas uma que eu tenho batido muito nos últimos tempos, acho que um tempo onde a gente vem sendo muito impactado pela importância da tecnologia e cada hora é uma moda nova da tecnologia, é a gente não esquecer que os negócios são feitos por pessoas para pessoas. Então, no final do dia, você tem um consumidor. Então, esteja em contato com essas pessoas, vá para campo. Acho que isso nunca vai perder importância, relevância, independente das tecnologias que existam. Né? Então, de novo, tem uma base de dados super grande, analiso, segmento, faço isso e aquilo, mas nada para mim é tão valioso quanto as sextas-feiras que eu costumo trabalhar no cinema, ir para a ponta e só estar ali observando o consumidor. Né? Ou outra que a gente também faz e é institucionalizado pela companhia. Né? A gente tem um programa que chama Juntos e Misturados, onde 2 vezes por ano a gente vai trabalhar na operação mesmo. Putz, é um momento de contato tão rico com o consumidor que não tem como... Impagável, é impagável. Né? Nossa, então, é fundamental ter esse contato aí. Não, Muito e bacana. acho que é por essas e outras que Cinemark acaba virando um sinônimo de categoria de cinema, né? Porque é tão forte, né? Vou no Cinemark, vou no Cinemark, vou no Cinemark. Sim. Então é sinônimo de categoria, por todo esse trabalho que foi feito e que tá sendo feito e tá dando continuidade através das suas mãos. E é isso, para mim também é uma coisa que experiência e ficar na memória afetiva do consumidor é o que te traz de volta. É o que traz ele de volta para o teu negócio, né? E com certeza ele vai pagar por essa experiência porque vai ver valor. Então, acho que... Gente, foi muito bacana o nosso papo. De novo, Fabinho, você vai virar Black... Fantástico. Black Silver Plus Hoje, mais ainda. hoje. Vai usar esse final de semana. Com certeza, Exatamente. já vou. Vai levar a família dele e você... De novo, se gostou, clica, compartilha, fica com a gente pra gente continuar desenvolvendo conteúdos super especiais, como foi esse com o Vinícius, que foi super legal, super agradável conhecer um pouquinho do mercado de entretenimento. Fica com a gente pros próximos. E galera, se gostou mesmo de verdade, deixa um comentário aí. Eu vou ver se gostou em função do comentário. Deixa um comentário aí, deixa um hashtag. Ele vai perseguir vocês, marca qualquer coisa aí, pode contar. Vai vir muita coisa boa aí, não vai vir? É isso aí. Já assina o Black. Assina o Black. Ai. Valeu. Vinícius, obrigado, meu amigo. Obrigada, Bacana. Vinícius. Foi ótimo. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Aninha. Gratidão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.